Então vamos lá. Então a gente deve, né, se questionar. Quem somos nós? Quem sou eu? Qual é o sentido da vida? Porque quando a gente questiona com sabedoria, vem as respostas que a pergunta trouxe, né? Qual é a realidade? Aí nós vamos chegar na nossa realidade. Nossa realidade do ponto de vista de quem? Do universo, né? Do ponto de vista de Deus. Então não é o que eu acho da vida, o que eu acho quem eu sou. Nós temos que buscar a realidade nossa. Então, quem somos nós? Qual é o sentido da nossa vida aqui? Isso tem grande importância para o nosso caminhar evolutivo. E aí vem os questionamentos e vem as respostas que a gente mesmo vai buscando, né? Será que eu sou esse corpo físico? Mas quem dá vida ao meu corpo físico? Por que quando a gente desencarna, o corpo físico vai lá, né, apodrece, acaba, e a vida, será que ela continua? E a energia que dá vida a esse corpo? Então, esses questionamentos e, ao mesmo tempo, respostas, né? E é assim que a gente vai se orientando. Só que existe para tudo uma realidade última. E nós precisamos se aprofundar a tal ponto, né? E como é que a gente meio que faz isso? Se questionando, né? Porque as respostas, no final das contas, está em nós mesmos. A gente já falou isso, né? A resposta está em nós mesmos. E claro, para que a gente possa complementar, a gente tem que estudar, buscar esse conhecimento, buscar o autoconhecimento, querer saber da realidade do universo, porque aí as oportunidades de resposta vai aparecer num livro, num vídeo, numa palestra, seja lá o que for. Sempre se apresenta, né, Rafa? Exatamente. Né? E aí a gente vai descobrir um mundo, né, infinito dentro da gente mesmo, quando a gente olha para dentro. Por isso que a gente sempre fala, olha para dentro. Tá com problema no externo? Olha para dentro. Né? Porque é a tua própria consciência mostrando lá fora o que você tem dentro. E aí você escolhe trabalhar aquilo, resolver ou continuar, mas esteja consciente dessas coisas, né? Porque se a gente pegar para analisar a fundo, né, o que a gente é, e aí a gente vai entrar né, nos estudos para entender, a gente vai chegar em conclusão que se a gente parar no meio do caminho, não faz mais sentido, né? Porque, por exemplo, Não faz sentido e até mesmo a gente não consegue mais, né, Rafa? Uma hora ou outra aquilo começa a pedir, a nossa energia começa a pedir. exatamente. A nossa, aquilo que a gente fala, a nossa alma grita, né? A alma grita solução, a alma grita que a gente veja além. Né? Então, quando a gente pega assim, a gente vive no mundo físico, é matéria. Então, por exemplo, com os olhos físicos, a gente só pode enxergar coisas físicas. Né? Isso a ciência já mostrou para a gente, já está tudo certo. Qual que é a grande questão do se aprofundar? A questão espiritual. Né? Porque aí nós vamos mexer numa outra dimensão, numa outra frequência. Mas no momento que a gente está vivenciando, se faz necessário a gente ter interesse nesses pontos espirituais, nessa questão espiritual, porque é a resolução de todos os nossos problemas. Então, se a gente pegar lá fisicamente, e aí entra aquilo que a gente fala, né? A gente tem que se cuidar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Então, o que é o nosso corpo físico? É essa matéria bruta que a gente está vendo aqui.
né? É braço, é perna, é cabelo, é os olhos, é o nariz, é a boca. É isso aqui. É esse corpo físico, essa ferramenta, né, que a gente utiliza na nossa caminhada evolutiva do espírito. Então a gente não vai enxergar além, porque é programado para a gente enxergar matéria. Ah, então é por isso que muitas vezes tem gente que não acredita, né? Porque não vê. Mas com os olhos físicos, não vai ver. Aí entra a parte espiritual. Então nós temos que o quê? Olhar para dentro, nos conhecer, né? O que eu sinto, o que eu penso. E aí a gente vai desenvolvendo as nossas energias para algo mais elevado, né? E dentro disso, aí a vida começa a fazer sentido. Porque o que a gente escuta das pessoas, né? Você dorme, levanta, trabalha, volta para casa, come, né? Cria família. E aí? É tudo num automático, tudo sem pensar, né? A gente está naquela rotina automática. E o que acontece? Morre e acaba tudo? Se a gente parar para refletir, esse tipo de coisa começa a não fazer sentido mais. Por quê? Porque tem algo dentro de nós que vai nos impulsionar, né? A nossa alma vai gritar para que a gente busque algo a mais, né? E aí a gente... Todo detalhe, por mínimo que seja, vira uma ferramenta, vira algo a mais e a gente está sempre tirando alguma coisa boa de tudo aquilo, dos mínimos detalhes das coisas. E dentro disso, né, a gente vai buscando um sentido maior para a vida, né? Que não é só matéria de trabalhar, criar família, passar momentos agradáveis, momentos desagradáveis, passar por sofrimentos, passar por momentos de felicidade, euforia, e no final da história tudo acaba e pronto, acabou, né? Aí a vida começa a fazer sentido. E aí a nossa caminhada começa a ser mais interessante, porque a gente tem umas questões que a gente precisa olhar mais de perto, né? Que questões que a gente precisa olhar mais de perto? O nosso interior, né? E aí a gente sai dessa bolha física. Aí a gente já entra nos nossos sentimentos, a gente já entra em questão de energia mais sutil, a gente começa a sentir, porque tudo isso vem para um propósito, a nossa evolução. Nós precisamos evoluir, né? Aí vem os questionamentos, a gente tem que se questionar, mas com sabedoria, para que as respostas que vêm até nós sejam de uma realidade. Porque o que a gente ouve, se a gente parar e ver só a questão material? Por que um nasce pobre? Por que o outro nasce rico? Por que um tem oportunidade? Por que o outro não tem? Por que um nasce doente? Por que o outro nasce aleijado? Será que as pessoas param um segundo, minuto ou horas para refletir sobre isso? Se questionar sobre essas questões? Porque é questionando que a gente vai chegando mais próximo da realidade última. Porque se a gente só olhar a questão física, não, aí a gente começa a ter aqueles julgamentos, né? Não é justo um nascer pobre, outro rico, um aleijado, outro sadio, um bonito, outro feio, outro isso, outro aquilo. Fisicamente não é justo mesmo. Aí que Quando entra... quando a gente
vai para o lado espiritual, o negócio fica mais leve, né, Rafa? Até o entendimento. Exatamente. Porque existe a realidade última das coisas, né? E aí tudo começa a fazer sentido o que a gente está passando, vivenciando, né? Seja pelo julgamento humano, sofrimento, seja pelo julgamento espiritual, uma transformação. Então, começa a ter visões diferentes das coisas. E é o que a gente fala aqui, né? Quanto mais espiritualizado a gente fica, menos o sofrimento da vida física nos atinge. Porque a gente ganha uma amplitude de entendimento, Menos né? a gente se cobra e cobra do outro também, né, Rafa? Porque geralmente se costuma cobrar muito mais dos outros do que da gente mesmo. Então a gente deixa de fazer essas cobranças, porque a gente sabe que é um processo de cada um, seja qual estado for. O entendimento chega e a clareza também. E assim, do, do, do nível de olhar espiritual, a gente aprende com sutileza. E a gente passa a agradecer mais por tudo. E uma das coisas que as pessoas vão começar a perceber é que a gente começa a desenvolver certas habilidades, né? A gente podia chamar aqui novas energias que estão adormecidas dentro da gente, né? Mais compreensão, né? O perdão ele começa a se desenvolver de um jeito mais fácil, né? A gente começa a desenvolver o amor. Quando a gente se questiona e olha para dentro. Porque se a gente olhar só externamente e a questão física, não dá certo. Porque não, a gente fica faltando complementos para a gente dar sentido para a vida. Para a gente dar sentido o que nós estamos fazendo aqui. E se a gente ficar só no físico, a gente não vai conseguir entender. Porque as respostas que a gente busca está na parte espiritual, está no nosso, na nossa alma, né? No nosso espírito, na nossa consciência. E essas respostas que a gente busca, né, que são próximas da realidade última, né, a gente ganha porque a gente começa a enxergar a vida material de outra maneira. Então, às vezes, aquela ganância, né? Aquela gana de vencer a qualquer custo, de atropelar os outros, de ter cada vez mais, não faz mais sentido, porque a gente deu muito valor para essas coisas e deixou de lado, né, a parte sentimental da questão espiritual. Né? Porque o que a gente vê por aí? As pessoas correndo atrás de bens materiais enlouquecidas ao extremo. Aí tem até as frases, né? A gente perde a vida para ganhar dinheiro, daí depois na velhice lá gasta todo o dinheiro querendo ganhar uma vida. Né? Perde a saúde, depois quer recuperar a saúde e gasta toda a grana que conquistou ao longo da vida. Então, as pessoas vivem comentando isso. Tem um significado muito forte nisso. Né? Por quê? Ó, Porque a gente... tá acontecendo de novo. Você tá ditando um texto que eu escrevi. Não vale isso aí. Isso é muito isso chama-se interessante. sintonia. Essas coisas. É muito interessante, né, Rafa? Porque né, a gente pegar esse gancho, né? Aí entra também no sentido da vida. Nós estamos todos conectados. Todos estamos conectados. Se a gente parar, tem que parar, né? Olhar para dentro.
Aí a gente usa as técnicas aí, meditação, né, relaxamento, tanto faz. Mas se a gente parar e prestar atenção no nosso espírito, querer, é um acreditar sem ver. Acredita que você tem um espírito ali, queira acessar, você não vai ver, né, você vai começar a sentir coisas diferentes, né? E dentro disso que a gente fala, quando a gente pega a parte material e deixa um pouquinho de lado, a gente sente que está conectado a tudo. Somos um, né, Rafa? Aí que a gente começa a perceber. Quando esses pequenos detalhes acontecem, a gente começa a ter essa percepção. O entendimento dessas coisas. Inclusive, né, dentro da história, quando a gente começa a ler algumas coisas, tem muita questão de plágio no mundo inteiro, né, achando que alguém plagiou outro, e não é. Então, essas sintonias, né, que um captou, né, sentiu, e outro do outro lado do mundo também sentiu a mesma coisa. Então, invenções, eu estava vendo uns vídeos de invenções, a pessoa que na época não tinha telefone, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Viajar era muito difícil, as mesmas invenções que aconteceram num país, aconteceu do outro lado do mundo, de formas diferentes, mas a invenção era a mesma. O que isso significa? Que eles entraram na mesma sintonia daquela energia. Então, o que isso quer dizer, né? Que se a gente sente as coisas, a gente pode sentir o outro. Sentir a necessidade do outro, sentir o que o outro está sentindo. Em termos de espiritualidade, isso ganha uma expansão, né, maravilhosa. Porque aí você está o quê? Além do corpo físico. Né? Você está além do corpo físico. Quando a gente fala as coisas assim, fazer com amor as coisas, é nesse nível. Né? É nessa situação. É você banhar amor nas coisas que você vai fazer. Aí a vida começa a ter um sentido diferente. A gente começa a dar valor àquela vida mais pequena que a gente acha que não tem. Mas tem, né? É aquela planta, é aquele animalzinho. Quando a gente sente, então a gente está sentindo o que o outro está passando. A gente se conecta, né, Rafa? E aí a gente começa o quê? A desenvolver as nossas habilidades. Né? A caridade, ajudar o outro. E no final das contas é o que a gente sempre fala aqui. Quando eu ajudo o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Por causa disso que a gente falou. Nós somos um, né? Então você vê, as pessoas escrevem um texto, você se conecta, fala a mesma coisa, né? Tem os mesmos pensamentos. Por quê? Porque está tudo conectado. Agora vamos pensar da seguinte maneira, ó, né? E se esse texto fosse uma coisa prejudicial? O que eu quero dizer com isso? É energia emanada. É energia emanada. Então, o fato de escrever o texto ali movimentou uma energia de certa vibração. Né? Como a gente está numa mesma sintonia, que sintonia é essa? A gente quer passar uma mensagem para as pessoas, a gente quer ajudar, a gente quer que as pessoas expandam a consciência, a gente quer que as pessoas conheçam a espiritualidade. Né? Então, a nossa intenção é a mesma, de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas a intenção é a mesma. Ou seja, é um único pensamento. A gente quer ajudar, a gente quer passar essas mensagens para as pessoas. É o mesmo pensamento. Agora, ao contrário, como a gente falou, se é uma mensagem de prejudicar os outros, é a mesma coisa.
a gente entra em sintonia igual. Então, aquilo que a gente fala lá atrás, o semelhante atrai semelhante. Então, a gente está conectado uns com os outros. Não interessa quem é quem. Fisicamente, a gente está separado. A gente consegue ver isso. Mas, energeticamente, a gente está trocando energia o tempo inteiro. Né? Energia boa ou energia não muito boa. Depende do que eu sinto, depende do que eu penso. Entendeu? Então, essas energias a gente troca um com os outros, porque todos somos um. Então, quando eu tenho a intenção, e basta a intenção, de prejudicar alguém, primeiro, eu me prejudico. E aí, segundo, eu vou prejudicar a pessoa. A gente fala aqui de sensibilidade, né? A gente sente. A gente sente quando as pessoas estão com intenção de uma energia muito pesada. Então a gente, E como sente? Então a gente começa a desenvolver as nossas energias e ao mesmo tempo a gente vai entendendo elas. Né? Então muitas vezes a gente está aqui falando alguma coisa, as pessoas fazem, nossa, parece que foi para mim. Não é que foi para a pessoa, é tudo energia, é tudo sintonia. Às vezes a gente fala algo aqui que a pessoa precisa ouvir, a gente às vezes fala algo aqui que a pessoa, que chama a atenção da pessoa, ela está precisando daquela resposta, ela está precisando daquela mensagem, e aí como que ela vai reagir, vai mostrar quem ela é. Né? Vai mostrar quem a pessoa é. Então esse quem somos nós aí, é tudo isso e mais um pouco. Se a gente fala aqui alguma coisa e mexe com as pessoas e a reação dela não é muito boa, né, a pessoa precisa olhar para dentro dela e rever alguns conceitos, trabalhar alguma coisa. Né? Isso acontece muito, principalmente quando a gente busca transformação. Quando a gente busca transformação, o que é isso? Vai mexer aonde precisa transformar. E não é legal. Né? A gente resiste muitas vezes a isso. Porque vai mexer justamente no que a gente não quer olhar, não quer mexer. Por isso, isso causa, às vezes... São coisas mais profundas, né, Rafa? A gente precisa se olhar, a gente precisa se atentar para isso. Pode concluir. E dentro disso, o que acontece? Né? A espiritualidade sabe. Isso é uma outra coisa. A espiritualidade sabe tudo. Deus sabe tudo. Mas a espiritualidade também. E nós estamos no momento de transformação. Né? Então a gente vai aqui, vai falar, vai dar uma mensagem legal, vai trazer um conhecimento? Sim. Vai mexer com as pessoas? Claro que vai. Porque nós precisamos da transformação. E muitas vezes a gente fala o que está acontecendo fisicamente, né? Trazendo um olhar espiritual, trazendo um conhecimento espiritual para as pessoas entender que as causas e as consequências andam de mão dada, é para nós se transformar. Né? Muitas vezes a gente fala de algo fisicamente que as pessoas não conseguem compreender, não acham justo, não concordam, né? Não concordam, por aí vai. Mas só que assim, se elas expandirem a consciência e entender o conceito e o conhecimento do que está acontecendo, que é a causa e as consequências, né, essa resistência acaba. Porque todos nós temos capacidade de entender o que está acontecendo. O que precisamos fazer? Expandir a nossa consciência. Aí entra as respostas dos questionamentos lá atrás. Por que um é rico? Por que o outro é pobre? Por que um nasce aleijado? Por que a doença? Tudo isso tem resposta. Causa e
e efeito. Vem, né? Causa e efeito. E o que a gente ganha com isso? Ganha liberdade, ganha paz de espírito, né? Ganha serenidade para a gente caminhar para essa vida. Aí faz sentido as coisas. Aí começa a fazer sentido a gente trabalhar, começa a fazer sentido a gente cuidar da família, começa a fazer sentido a gente cuidar dos animais, cuidar da natureza. Por quê? Tudo tem a sua causa e consequência. Né? Aí a gente para de ser aquele robô, aquela coisa automática, e a gente começa a prestar atenção mais nas coisas. Né? Aquele bom dia que a gente fala automático, ele não vem mais nesse automático. A gente já vai dar um bom dia e já vai perceber que a pessoa não está num bom dia. Né? Ela está com algum problema. Aí a gente começa a ter essa sensibilidade. Né? O que está acontecendo? A gente começa a se preocupar com os outros. Né? Mas a palavra preocupar não é legal. Vamos trocar a palavra preocupar. A gente começa a ter cuidado com o próximo. Ou seja, a gente começa a amar o próximo. Né? Você dá o bom dia lá, te respondeu diferente. Eu acho que isso é o que está acontecendo. Já não está mais naquele automático. Né? A gente começa a ter essa sensibilidade, a gente começa a olhar os outros como se fosse a nós mesmos. Né? E aí a gente vai aprendendo a ter certas atitudes. Né? Poxa, eu vou ajudar o próximo, porque eu gostaria, se eu tivesse naquela situação, de ser ajudado. Né? De alguém estender a mão para mim. E aí tudo isso começa a fazer sentido. E muitas vezes, né, Rafa, dentro daquilo, quando a gente fala, a gente precisa olhar para dentro da gente, a gente precisa se conhecer. E sempre vem aquele termo, mas isso é muito egoísta. Não é egoísta, porque se você se conhece, você dá a mesma possibilidade de ir de encontro com o outro. Porque se você não faz isso primeiro com você, você está fora de condição de fazer com o outro. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a nossa escola começa em nós mesmos. A gente aprende com a gente para ir de encontro com o outro. Para poder ajudar o outro nessa evolução também. E não é egoísmo, é a gente ter consciência que a gente estando bem, a gente vai acolher o outro com essa mesma alegria e com essa mesma energia que a gente se acolhe. Então não é egoísmo, é cuidado. É a gente cuidar da gente para poder cuidar do outro com autonomia, com amor e com grandeza dentro do que a gente vai fazer. E é isso. E no final da história é tudo uma troca, né? São trocas. A gente vive trocando. E aí, dentro disso, o que a gente está trocando? Então, veja, são questionamentos, né, de sabedoria que a gente fala. Você pode questionar tudo, você pode questionar até Deus, mas com sabedoria. Né? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Né? Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha... Enfim, se questiona com sabedoria. A resposta vem. E vem. Com certeza. Vamos para a próxima? Você vai acrescentar mais alguma coisa? Não, tá tudo certo. Então, a outra também já está mais ou menos dentro dessa daí, né, Rafa? Meio que as perguntas meio que... Ó, se fala muito em consciência e paz de espírito no autoconhecimento. O que realmente isso quer dizer? Então, voltando à pergunta anterior, né, quem somos nós? Então, a gente, no final da realidade, nós somos essa consciência.
E por que o autoconhecimento? Porque a gente chega nessa consciência através do autoconhecimento também, né? O autoconhecimento nada mais é que fazer questionamentos para nós, né? Todos os questionamentos que a gente puder fazer. E a E aí a gente... consciência, né, Rafa, é aquilo, precisa estar presente e é um estado totalmente ativo. A gente precisa estar o tempo inteiro presente nessa consciência, né, para a gente ter esse entendimento. E esse presente é sair do automático, né? É sair da matéria. Como assim sair da matéria? É igual a gente falou. A gente faz as coisas por fazer, né? A gente dá o bom dia lá sem olhar na cara das pessoas, não interessa como é que tá. Isso é estar automático. Isso é não estar presente. Porque se a gente estiver presente, a consciência vai acusar as coisas. Ela vai dar o sinalzinho para a gente rever as nossas atitudes. Pode ter certeza, né? E aí, e por que é assim? Porque o que nós temos dentro da nossa consciência reflete lá fora, né? Reflete lá fora. Aí a gente vai atrair situações para a gente perceber o que a gente tem dentro da consciência, né? E dentro disso, o que a gente fala é isso. Por que o autoconhecimento? Porque é se conhecendo que a gente chega nesse ponto, né? Quando a gente fala paz de espírito, o que é paz de espírito? É um estado de consciência, de paz, que mais nada abala a gente, né? Por quê? É consciência, né, Rafa, dos pensamentos, das nossas ações. É a gente estar pleno nisso. Isso traz essa paz, quando a gente tem essa consciência do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, do que a gente está fazendo, quando a gente sabe que aquilo ali não está prejudicando ninguém, ou pelo menos a nossa intenção não é isso, né? Cada um recebe com a consciência que tem. Que é aquilo que você falou lá atrás, né? Machucou, se ofendeu com alguma coisa, olha para dentro e procura entender o porquê isso está acontecendo. Então a gente está bem consciente disso. Essa é a paz de espírito que a gente traz dentro disso tudo. É saber qual que é, a gente ter a certeza de qual é a nossa intenção dentro daquilo que a gente está fazendo. Dentro daquilo que a gente está buscando, dentro daquilo que a gente está emanando. É o que a gente está entregando. Então, isso dá a paz que a gente precisa. Aí a forma que os demais recebem, aí é de cada um, a consciência de cada um, ter esse entendimento e buscar dentro daquilo o porquê da reação ou se está tudo bem também, o entendimento, está tudo certo. Então a nossa consciência sempre vai mostrar para a gente o que a gente precisa transformar, né? Transformar, ver como é que está. E isso a gente ganha, né, olhando para dentro. De novo, por que a gente bate tanto nessas teclas? Porque esse é o caminho, né? A gente vê por aí as pessoas estressadas, ansiosas, né, depressivas. Por quê? O olhar está para fora. Né? Só fora, é só problema, é só correria, é só desastre, é só sofrimento. Então as pessoas vão se desgastando, gastando energia, olhando para fora. Quando a solução está em olhar para dentro. Isso também tem Né? a ver, né, Rafa? A paz de espírito também tem a ver com isso. A Tem a nossa ver com aceitação, tudo. né? E É a nossa aceitação, não só o que a gente faz, nosso pensamento, nossas atitudes, mas o que vem de fora também.
Quando a gente sabe quem a gente é, e você sabe que aquilo não te pertence, ou se te fez sentir alguma coisa, se te pertence, você vai trabalhar para entender o que está acontecendo. E essa paz de espírito vem disso. É você saber o que é seu e o que não é. Se é seu, você sabe que ali tem alguma coisa que você precisa trabalhar e está tudo bem. Você vai trabalhar e vai fazer isso com gratidão, porque você sabe que aquilo ali veio para te ensinar alguma coisa. Isso é aceitação, é você aceitar o que vem de fora, com o entendimento de quem você é, do que você é. Então, isso também te dá uma paz de espírito, de como você reage às coisas que chegam. Pode concluir. E a aceitação vem muito de conhecimento também, né? O conhecimento de causa e efeito, né? Vamos pegar um exemplo assim. Por que as coisas acontecem na nossa vida? Vida individual, vida coletiva, tanto faz. Porque existe uma causa e umas consequências daquilo. Quando a gente tem esse conhecimento, né, a gente aceita. Quando a gente aceita, né, a gente ganha essa paz de espírito. Por quê? Porque se eu tiver que passar por alguma situação que não tem para onde eu correr, eu vou enfrentar, né? Eu vou enfrentar com mais firmeza aquilo. Eu vou aguentar aquela situação, né? Então eu vou buscar ter essa coragem, buscar ter essa firmeza dentro de mim, porque outra pessoa não vai passar pelo que eu estou passando, outra pessoa não vai, né, poder me ajudar em certos casos, é eu comigo mesmo. Mas quando a gente tem consciência daquilo que eu estou passando, é porque é uma consequência de alguma coisa que eu mesmo fiz. E isso faz com que eu aceite, né? Eu aceitando, ganho paz de espírito, ganho força, ganho muita energia para suportar aquilo, né? Pode ver, o que as pessoas normalmente fazem quando aparece algum desafio, quando aparece algum problema? Reclama. Reclama, 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 bota a reclama. culpa no outro. O que ela está fazendo? Ela está gastando energia, né, em coisas que é inútil, porque aquilo não vai se resolver. Então, ela está pegando toda a energia dela que ela podia, né, se sustentar ali, ficar forte, ficar firme para enfrentar o desafio e aprender com aquilo, né, aprender alguma coisa, porque nada é em vão. Tudo que a gente passa, tudo que a gente vivencia tem uma razão de ser. Ou seja, a gente vai aprender alguma coisa. Vai trazer crescimento, né? Mas esse crescimento, ele pode vir na dor ou no amor. E vai vir de um jeito ou de outro. Mas é isso que a gente está falando. Quando a gente olha para nós, quando a gente busca esse autoconhecimento, sabendo o que a gente faz, quais as nossas atitudes, quais as nossas intenções, a gente canaliza a energia que a gente tem dentro de nós, todos nós temos, para algo, né, que vai facilitar, que vai ajudar a nós mesmos superar aquela provação. Vamos chamar de provação, né? Então, aquele desafio vai ficar mais suave, mais leve, quando a gente entende isso, né? A gente aceita, aceitando, a gente ganha esse conhecimento e enfrenta as coisas. A gente tem que enfrentar a realidade. Porque no final da história tem um propósito nisso tudo. Que não é físico. Aí que a gente bate tanto nas pessoas começar a ter interesse na parte espiritual, né? O propósito
não é físico, é espiritual. Tudo que a gente passa aqui, vivencia no plano físico, o propósito é espiritual, é crescimento espiritual. Né? E se a gente souber, o saber é conhecimento. Então, se a gente souber passar, né, com essa paz de espírito, com essa consciência consciente, que tudo tem uma razão de ser, né? Tudo está é no o que é, né, controle, Rafa? tudo está no controle da espiritualidade. Vou falar uma frase que eu gosto muito: não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, se Deus permite, existe um propósito maior que a gente não está enxergando. Então, a É gente uma tem que ter o viagem, quê? né? Acaba sendo uma viagem equilibrada, consciente do nosso coração e da nossa mente. Então, a gente tem que confiar. Aceitação do que é. Não tem lá na Bíblia, né? Bem-aventurados é o que acredita sem ver. Por que acredita sem ver? Porque a gente não consegue enxergar a parte espiritual. Porque a gente está, né, vivenciando uma vida física. Então a gente esquece, quando a gente encarna, traz o esquecimento de tudo. Né? Isso tem um propósito de ser, tem uma razão de ser. E aí a gente vai lembrando aos poucos, né? Muito vagamente. Mas quando a gente desencarna, tudo que a gente precisa saber vem até a gente. O conhecimento, o aprendizado, tudo. Então a gente tem que acreditar sem ver. E isso a gente consegue quando a gente olha para dentro, sente, e aquilo que a gente está presente. Né? A gente está presente no momento. Aí a gente consegue ter essa percepção Se mais permite se aguçada. conectar com isso, né, Rafa? Exatamente. Então, tudo vai da gente acreditar. Né? Vai da gente acreditar. E é aquela história, se a gente acredita, as coisas acontecem. Né? Então, para as pessoas buscarem a questão espiritual, tem que acreditar que ela existe. Por isso a gente fala tanto aqui. Se as pessoas ficam no automático, né, morreu, acaba tudo, só existe vida física, ela não vai ter comprovação da vida espiritual, porque ela não acredita naquilo. Se ela não acredita naquilo, ela não movimenta a energia para que o esclarecimento, o conhecimento chegue até ela. Então a gente tem que acreditar antes das coisas acontecerem. Isso serve para tudo, né? Até para as coisas aqui. Com certeza. Já pegando um gancho aí, dentro disso, como saber qual é o sentido do nosso propósito de vida? Então, assim, como que a gente vê dessa maneira? Né? O propósito de vida da vista, né, da visão física ou da visão espiritual? Né? Porque se a gente pegar esse propósito, depende da visão que a gente tem. Vamos falar da visão física. Qual que é o teu propósito de vida? Se pergunta, se questiona, né? Porque o que as pessoas relacionam a propósito? A conquistas. Né? As pessoas normalmente, né, associam o propósito de vida a conquistas. Bens materiais, é um sonho, é uma viagem, é um emprego dos sonhos. Né? Isso é um propósito de vida? Não deixa de ser, mas de visão física, visão
humana, né? Ah, eu quero trabalhar com medicina, eu quero trabalhar com, né, quero ser advogado, ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter uma casa assim, assado, eu quero ter um carro, sei lá, né, quero ter uma fazenda. É um propósito de vida? Sim, da visão humana. Mas Sim. tem também, mas tem também a visão espiritual. E aí, qual que é o propósito de vida da visão espiritual? Né? E aí a gente tem que se questionar também, o que que é minha alma, o que que é o meu espírito, né? O que que a minha consciência busca nesse propósito de vida? Normalmente a gente fala o quê? Aprender, evoluir, só que é outro sentido já, né? A gente ter essa evolução espiritual. Esse é o propósito de vida da visão espiritual. Evoluir, ser melhor que ontem. Né? Ah, mas eu vou deixar das coisas materiais? Claro que não. Você vai usar o seu propósito, né, de vida material para ter evolução também espiritual. Ter evolução, ter crescimento espiritual com o seu trabalho. É assim que a gente vai fazer as coisas. Né? Quando eu for fazer meu trabalho, quando eu for realizar, como eu realizo isso? Né? Eu estou realizando para o meu propósito de vida egoísta, né? Pensando só em lucro, pensando em ganância, não se importando com quem vai comprar ou quem vai vender. Qual que é a minha visão disso? Porque se a gente pega o propósito espiritual, tudo muda. Né? A questão lucro, financeiro, essas coisas, vem tudo em segundo plano. Por quê? Porque o crescimento, né, a nossa evolução depende das nossas atitudes, né, da nossa intenção. O que, que a gente vê por aí? Vamos pegar um plano geral. As pessoas fazendo, né, as coisas pela metade, fazendo mal feita, tudo de olho no quê? Numa ganância, numa lucratividade, né, numa competição desleal. Né? Isso tudo tem consequências lá na frente. Por isso a gente fala, se as pessoas entendessem um pouquinho, né, do propósito espiritual, ela pensaria 1000 vezes antes de passar a perna em alguém. Não é 2 vezes, é 1000 vezes, porque a consequência das nossas ações, das nossas atitudes, energeticamente falando, é muito grande. A gente tem que dar conta do que a gente faz. A gente tem que dar conta do que a gente faz. E assim, antes que as pessoas, né, olhem para elas com aquele olhar de ego, no sentido de ter as coisas, de achar que é melhor que o outro, tudo que a gente tem, tudo que a gente está vivenciando, até mesmo o corpo físico, quem nos dá é Deus. Né? Ele nos dá de graça, pela graça e pelo amor que ele tem. Então a tua vida aí que você tá, que você tem uma casa boa, que você tem uma família, um bom emprego, você tem conforto, agradece a Deus, porque Ele está te dando. E nós vamos ser responsáveis pelo que a gente está, né, vivenciando nesse momento. Então, se Ele deu uma empresa para a gente gerenciar, a gente vai ser responsável das nossas decisões sobre aquilo. Porque aí que a gente fala, né?
Se a gente olhar só fisicamente, a gente vai se dar mal. Porque a gente vai querer olhar lucro, questão financeira, se a gente vai falir, se a gente vai isso, vai aquilo. E a gente vai mandar embora pessoas, a gente vai acabar com os sonhos das pessoas por questões financeiras. Mas se a gente olhar a parte espiritual, é diferente, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão por ganância, né? A gente toma uma decisão por ansiedade, a gente toma uma decisão porque a gente está com as nossas emoções desequilibradas e a gente vai ter umas consequências que não é legal para nós mesmos e para o nosso entorno. Por isso é muito importante a gente olhar para dentro, se equilibrar, tomar umas decisões sábias. Porque muitas vezes, né, Rafa, dentro dessas situações, às vezes as atitudes não é nem por necessidade, é simplesmente para mostrar poder, para mostrar que pode fazer algo ali naquele momento, que você tem a ação nas mãos. Então, assim, é a gente pensar num todo, porque tudo tem as suas consequências. Não importa se você está com poder ou não. Olha para dentro de você e busca entendimento daquilo, né? Eu estou fazendo isso porque é a necessidade disso, eu não posso fugir disso dentro do meu trabalho, dentro disso que eu estou fazendo. Tem como eu reprogramar, fazer uma coisa de uma forma que fique legal para todo mundo? Ou é simplesmente eu quero fazer porque eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho poder sobre aquilo e está tudo certo? Então, assim, é a gente pensar no todo, porque tudo tem uma consequência. A gente querendo ou não. Então assim, é buscar dentro do nosso coração, né, Rafa? Tudo aquilo que a gente... esse entendimento que você sempre fala, né? A gente não querer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. É a gente fazer aquilo de acordo com o que a gente quer receber da vida. Porque isso tem retorno, isso volta, querendo ou não. Porque qual é a nossa intenção, né? Qual é a nossa intenção? E dentro disso, né, da nossa caminhada, porque a gente fala de propósito de vida, só que a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos num mundo de provas e expiações, né? O que é provas, né? Isso que a gente falou já a vez passada, mas vamos reforçar. O que é provas? É isso que a gente está falando. Se Deus te dá na tua mão uma empresa para você gerenciar, você vai é uma prova do que você vai fazer com aquilo, né? E as coisas boas que você vai fazer vai voltar para você. E as coisas não legais que você vai prejudicar a si mesmo e aos outros também vai voltar para você. Só que quando essa prova, né, volta de forma negativa, o que a gente vai fazer? A gente vai expiar aquilo que a gente fez para o outro, né? Então, se você veio aqui para ser um médico, né, você veio aqui para salvar vidas, né? Você veio aqui para ajudar as pessoas. Mas se no meio do caminho você se torna ganancioso, né? Você só quer atender as pessoas que estão bem financeiramente, né? Isso é uma prova, né? Então chegou lá a pessoa... Porque é aquela situação, né, Rafa? Quando a gente veio com a missão de fazer, a gente tem que fazer por amor. E quando a gente faz por amor, a gente faz por qualquer um. Seja o menos, seja o mais. A gente só faz. Né? Daí você chega aquela pessoa que financeiramente não é muito bem, você não atende. E se essa pessoa morre porque você não atendeu ela? Você vai expiar essa situação numa outra oportunidade. Talvez numa outra oportunidade você seja o paciente naquela situação. Então, nada é por acaso que a gente está passando aqui. Ou a gente está provando alguma coisa, ou a gente está espiando alguma coisa. E pega isso e joga em todas as situações. Né? Em
todas as situações. Por isso a gente fala tanto em autoconhecimento. Por quê? Para a gente ter consciência do que a gente está fazendo. Quais são as nossas intenções? E a gente começar a transformar isso, a transformar essas questões. Né? Porque senão a gente vai ficar nesse círculo vicioso. Quanto tempo? Quanto tempo a gente vai ficar nesse círculo vicioso? De faz e paga, paga e faz e paga, né? Aprova e espia, espia e vai para aprovação, espia de novo, porque a gente não está conseguindo fazer bem feito, ou fazer direito, né? Alguma coisa a gente está... Porque assim, se a gente faz o bem... Está se repetindo, né, Rafa? Porque se a gente faz o bem o tempo todo, aí a gente para de espiar, né, e faz só as provas, as provações. Né? Como que a espiritualidade enxerga esse tipo de coisa? Vamos ver o que essa pessoa faz como governador. Vamos ver como é que essa pessoa faz como motorista de táxi. É tudo. Né? Como é que você trata seus clientes? Como é que você trata as pessoas? Como é que você dirige? Se no trânsito você leva uma fechada, briga, emana raiva, emana uma energia negativa, aquilo vai voltar para você. Dependendo das situações, você vai expiar o que você prejudicou ao outro. Né? Então, não existe vítima, não existe vítima. Tudo é causas e consequências. Quando a gente estuda, sempre tem a frase assim: o algoz de ontem é a vítima de hoje. Por quê? Provas e expiações. Então a gente vai expiar até quando? Até quando nós entender e aprender que nós precisamos amar o próximo. Porque o próximo, né, é nós mesmos. Porque tudo que eu faço para o outro volta para mim. Então, as pessoas não estão alcançando o tamanho da responsabilidade que cada um tem no universo. É muito engraçado isso, porque tem pessoas que se acham tão pequenas, né, e tem pessoas que ao mesmo tempo se acham tão grandes. E na realidade é o caminho do meio, né? A gente é super importante para o universo e ao mesmo tempo a gente não significa nada, de tão pequeno que a gente é. A gente é tudo e ao mesmo tempo é nada, né, Rafa? Só que dentro desse, né, desse nem tudo, nem nada, existe o caminho do meio que nós caminhamos a nossa evolução. Por isso fala-se tanto em humildade, né? Saber que a gente não é nada perante o universo e ao mesmo tempo que para o universo a gente é muito importante. Mas muito, muito importante mesmo. Porque se não... Aqui é aquelas... Pode falar. Porque assim, se eu não existisse, o universo seria diferente. Se você não existisse, o universo não seria o mesmo. Pro universo, né? Então a gente ter essa consciência e caminhar tranquilo, que daí volta lá, né? Nessa tranquilidade de paz de espírito, porque a gente tem conhecimento, né? De saber que a gente é importante e ao mesmo tempo a gente não significa nada. Olha que coisa interessante. E ao mesmo tempo que coisa bonita, né? A gente saber disso e caminhar aproveitando a vida da gente, sentindo o que a gente precisa sentir, transformando o que a gente precisa transformar. E o mais se importante, em paz, né, Rafa? Se conhecendo, olhando para dentro, falar, poxa, preciso transformar isso, preciso mexer naquilo, não posso ser assim, nossa, essa atitude minha aqui não gostei, vou mudar.
Ah, por que eu tratei tão mal aquela pessoa? Olha para dentro e fala, o que aconteceu? O que aquela pessoa despertou em mim que eu preciso mudar? É aquilo que a gente falou. Questionamentos sábios. Tenha sabedoria nos teus questionamentos. Mas isso a gente ganha quando a gente entende o quê? Existe um plano espiritual, né? Que é muito maior do que a gente pode imaginar. E a gente tem que sair dessa caixinha chamado planeta Terra. Tem que sair dessa caixinha humana. Achar que existe vida só aqui. Não. O universo é muito maior que isso. E nós estamos todos conectados, todos ao mesmo tempo, energeticamente se conectando, trocando. Né? Então, quando a gente ganha essa expansão de consciência, a gente ganha muita coisa. E para quê? Para a gente evoluir, né? E evoluir no amor. A gente entendesse isso, a gente ia evoluir no amor, e não mais na dor, esse sofrimento todo que a gente vê por aí. Então a gente ter essa consciência, né, que a gente vai passar por coisas que a gente faz os outros passar. Em algum momento isso vai acontecer. Pode ter certeza. Né? Porque é provas e expiações, de novo. A gente já está numa transformação, que a gente só vai fazer provas. E tem aquele ditado, né, Rafa, popular, que as pessoas costumam usar. Hoje você bate, amanhã você apanha. É, bem isso. Tá dentro disso aí. E é tudo que é plantou, vai colher. Vai colher. Nada Então, está fora, né? Exatamente. O universo vai dar um jeito de fazer a gente aprender. E a gente tem que passar por todas as situações para evoluir. Então, se hoje, né, estou sofrendo, estou falido, estou passando por um momento difícil, todos já passaram, ou se não passaram, vão passar, porque é aprendizado. O problema é isso, é que a gente olha com o olhar humano e aumenta aquele sofrimento, que para a espiritualidade é um desafio e, ao mesmo tempo, um aprendizado. Então, se a gente trocar a visão materialista das coisas para uma visão espiritualista, tudo muda, porque a energia muda. Né? E em vez da gente ficar colocando energia para reclamar e reclamar das coisas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar energia para se conhecer, para se fortalecer, né? E para superar os desafios e entender que aquilo que a gente está passando no momento é passageiro e serve para a nossa evolução, serve para um aprendizado. Só que tem um detalhe, se a gente não aprender, a gente repete. E repete, e repete, e repete, até aprender. Não tem saída. Ou a gente assume que faz parte do universo, ou assume. Tem saída. E o mais interessante é o seguinte, quando a gente foi criado, quando Deus nos criou, já foi traçado o nosso caminho. Já foi traçado. Nós que resistimos à evolução. E resistir, que a gente já falou, né? Traz sofrimento em todas as circunstâncias. Quando você resiste das suas emoções, quando você resiste ao novo, traz sofrimento. Traz sofrimento de uma coisa que já está traçado. E outra pergunta, já terminou? Sim? Vamos pular. Vai. Aqui tem uma pergunta
assim, como é a interação de vocês com o mundo espiritual? Interessante, é tudo perguntas de se conhecer. A gente usa autoconhecimento, né? Mas quando Jesus falou, conhece a ti mesmo, olha a profundidade daquilo, né? Então é isso que a gente fala, ó, né? São a gente tem que se questionar. Então, como é que está a nossa interação com a espiritualidade? A gente busca estudar, a gente busca entender como é que funciona, a gente busca, né, ser esclarecido e não parar só num esclarecimento, busca em todos os ângulos. Lê livro, sabe? Busca em todos os ângulos para você chegar mais próximo possível da realidade. Porque geralmente, assim, a gente como ser humano, a gente acha que a gente está no corpo físico, a gente está aqui, a gente tem que enxergar só isso aqui. Então a gente não tem que ir nada, a gente tem que ir mais além. A gente tem que buscar esse entendimento. E muitas vezes, às vezes, tem pessoas que às vezes olha tudo aqui, não consegue entender nada, fica perdido e sempre está faltando alguma coisa, sempre está ali naquela busca e que não consegue se adaptar a nada. Até o momento que você abre seu horizonte para a espiritualidade, para entender. Eu falo disso porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, você fica naquilo, você sabe que te falta algo, você sabe que tem alguma coisa, você fala, poxa vida, mas eu tenho tudo, não me falta nada, por que que eu tenho esse sentimento? Por que que eu tenho esse vazio dentro de mim que não, nada preenche? Aí você começa a se questionar, o que está acontecendo comigo? Por que isso acontece? Até o dia que você encontra alguma coisa que te traz uma realidade, te faz encaixar várias peças de coisas que você já viveu, de coisas que você já passou, e aquilo começa a encaixar uma coisa na outra, começa a fazer sentido, e te traz uma outra realidade. Aí você começa a buscar incessantemente coisas, e vai vindo respostas, e vai vindo mais respostas, e você vai conseguindo movimentar tudo aquilo, esse quebra-cabeça de uma forma inteligente, porque as respostas são te dadas, são muito claras, e você começa a encontrar os seus caminhos dentro daquilo, e aquele vazio que antes você sentia que não fazia sentido nenhum, aquela coisa que você não conseguia acessar, de repente começa a se encaixar, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a trazer um resultado para você como ser humano, e começa a fazer você enxergar além. E a espiritualidade, para mim, foi muito, muito gratificante eu poder ver Deus hoje, porque antes eu tinha aquela crença de que Deus castiga, aquela coisa toda que a gente está cansado de falar aí. E quando você me apresentou a mecânica quântica, a física quântica, que eu comecei a ter uma leitura diferente, eu falei, opa, tem outras coisas para mim ver, não é só o que eu aprendi, o que eu trouxe, né? O que eu acostumei a ver, a perceber. Tem outras coisas, eu preciso mudar minha visão, eu quero entender melhor isso. Aí veio a física quântica, veio a mecânica quântica, e aquilo me apresentou um Deus diferente. Um Deus cheio de generosidade, cheio de amor, e que dá tudo aquilo conforme você vibra, conforme você sente, conforme você olha para a vida, de forma que a gente atrai tudo, né? Então, assim, e ele não está fora de nada disso, porque ele está no nosso pensamento, ele está no nosso coração, ele está na nossa alma, ele está em tudo que a gente respira, no nosso ar, toda a energia que a gente emana o dia inteiro, desde a hora que a gente levanta até a hora da gente dormir. Então, assim, são energias que vêm e que você começa a acessar, e a espiritualidade vai te abrindo um caminho diferente dentro disso.
quando você passa a olhar Deus como Ele verdadeiramente é, o sentido de tudo. Você entende os seus pensamentos, você entende aquilo que você sente, o que Ele programou para você. Você sabe que é algo que às vezes nem você mesmo sabe, nem você mesmo tem certeza, mas simplesmente você acredita em algo porque Ele existe, Ele formou tudo e não está sobre o nosso entendimento, está sobre a nossa aceitação de tudo que Ele nos entrega dia após dia. E quando a gente tem essa aceitação e quando a gente encontra isso, esse detalhezinho que começa a fazer sentido, que a gente começa, é como um novelo de linha que você começa a puxar e vai, tudo vai fazendo sentido, tudo vai se encaixando. Você abre sua mente para outras coisas, para outras possibilidades. Você começa a achar o seu direcionamento. Então não é mais qualquer coisa que te leva, você não fica mais como um barco à deriva, que qualquer onda te leva para lá e para cá. Não, você sabe o posicionamento que você quer, a direção que você quer. Você tem uma meta, você tem um foco. E você sabe que é aquilo que faz sentido para a sua vida. Então, assim, entra dentro disso tudo, é o seu propósito, é a sua energia daquilo que você busca, aquilo que sempre teve ali, batendo na sua consciência, aquela necessidade, aquela falta de alguma coisa que você não entendia o que era. Então você começa a ter um norte, você começa a ter uma direção. E você começa a agir diferente. E isso acontece tudo dentro da gente, isso é maravilhoso. Então, assim, é uma energia, a gente costuma falar que é fantástico, é mágico. Porque quando a gente começa a entender e começa a acessar essas coisas, é como uma magia. É fantástico. Então, assim, você vai de encontro com aquilo que você precisa. E a espiritualidade abre essas portas de uma forma generosa, porque te dá a possibilidade, além de você enxergar dentro disso tudo esse Deus maravilhoso que nos permite e nos entrega, seja um trabalho, seja família, seja o que for. A gente sabe que tudo dentro daquilo ali tem um plano dele. É um plano dele pra gente. E não é porque, eu quero sair disso porque eu quero. Não é assim, a gente já sabe que é o que é e pronto. E vai aparecendo as situações, as coisas para a gente mudando, para a gente se transformando, para a gente estar preparado para aquilo que a gente precisa, para o que ele precisa para a gente, o que ele traçou para cada um. Então, assim, a gente ganha essa paz de espírito, a gente ganha lucidez, e a gente, não importa o que dizem, o que falem, a gente sabe onde a gente quer ir, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Seja espiritualmente, seja físico, seja bens materiais, seja bens espirituais. É uma busca totalmente espiritual, mas está tudo ali. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe qual é o caminho que a gente precisa. A gente só precisa encontrar a forma certa de caminhar nesse caminho. E assim, a gente fazer, né, Rafa? E assim, errou? Volta. Olha para dentro, resolve isso, continua caminhando, pega o seu caminho e vai. Então, assim, é a gente ter essa interação, a gente saber ir resolvendo essas questões dentro da gente. Essas necessidades, essas faltas, esses questionamentos, é a gente dando respostas através do que a gente faz, e trazendo luz para dentro da gente e buscando levar um pouquinho dessa luz para que outras pessoas também consigam encontrar, muitas vezes, porque esse vazio existencial que a gente tem, não sou só eu vejo muitas pessoas falando, nossa,
Às vezes eu sinto um vazio que eu não consigo entender o porquê. Aí você percebe ali, você vê, poxa vida, eu também passei por isso, né? É onde você vai de encontro, você tenta ajudar, você busca fazer algo para trazer o mínimo daquilo que te fez encontrar o seu caminho para o outro também poder acessar esse mesmo caminho. E dentro disso a gente ganha essa segurança de estar, como que eu vou dizer, segura em tudo aquilo que Deus te dá o tempo inteiro. Do mínimo ao máximo. Porque quem consegue o mínimo também consegue o máximo. Às vezes, sim, são coisas, são detalhes que para cada um tem uma importância diferente, mas não deixa de ser importante. Então, assim, quando a gente descobre, quando a gente se conecta com isso, com essa necessidade que a gente traz na nossa alma, o que o nosso espírito busca, o que a nossa alma quer, dentro de tudo o que a gente já passou, de tudo que a gente passa, das nossas buscas diárias, a gente tem uma consciência diferente, a gente traz algo diferente. E a gente fazer, é a gente focar naquilo. Entendeu? Entendi. Então vou de encontro com isso. Aí você ganha paz, você ganha lucidez de muita coisa que você não tinha. E tudo fica claro, e Deus te dá um jeito, seja numa mensagem, aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? É uma mensagem, é uma pessoa te falando algo, é uma leitura, é um vídeo, é uma coisa, sempre vem assim de encontro e bate com tudo aquilo que você precisa. Então, assim, Deus, ele tem uma forma de trabalhar que não está ali, como que eu vou dizer assim, de acordo com o que as pessoas querem ou de acordo com o que as pessoas planejam. É conforme ele fez, conforme ele é. Ele trabalha no improvável, ele vai aonde você menos espera. Às vezes você acredita numa coisa, ele mostra para você que não é daquele jeito. Aquilo ali é uma crença sua, mas você precisa ir ali, ó, é ali que você tem que ir. É ali que está a transformação. E é coisas maravilhosas, né, Rafa, da gente começar a perceber, a gente aceitar isso em nós mesmos e nesse caminho que a gente faz, que é maravilhoso. É uma descoberta maravilhosa do que a gente realmente é. E dentro disso, né, complementando assim, a resposta passada, qual que é o nosso propósito de vida, né? E aí a gente vê que as pessoas ficam, que você falou, perdidas, com vazio, né? Mas qual que é a resposta para isso? Evoluir. Se as pessoas colocar na cabeça delas, não, o meu propósito de vida é evoluir. O que isso faz, né? Que energia que mexe todas as energias que você precisa para evoluir. Então você vai achar o seu trabalho que você vai gostar, você vai encontrar pessoas que vão te trazer essa evolução, mas tem um detalhe, né? Não são só pessoas não boas, não só são coisas agradáveis, né? É tudo para a tua evolução. Às vezes a gente... Sabe aquela história que a gente precisa, às vezes, tomar um remédio amargo? É mais ou menos isso, né? Só que a visão física E às vezes é o da que gente é muito cura, né, curta. Rafa? E o problema é que nós temos a visão curta das coisas, né? Às vezes aquela pessoa que te diz um não na cara, né, te traz um esclarecimento, uma força para você fazer o que você precisa fazer, né? Quantas histórias a gente vê por aí, lê, né, que
pessoas vão pedir um emprego, a pessoa fala não e a pessoa vai para o seu propósito de evoluir. Então é isso que a gente tem que estar dentro de nós. Ó. Qual que é o teu propósito de vida? Evoluir. Não importa como, não importa onde, eu quero é evoluir. Quando a gente põe isso no nosso coração, é sentir. Quando a gente sente, a gente movimenta essas energias e tudo que é preciso para a nossa evolução se apresenta para a gente. Coisas, pessoas, oportunidades, tudo, tudo, tudo. Só que nós temos que ficar atento e olhar, né, a nossa intuição. A gente mexe com a intuição. Né? A intuição vai nos guiar. Se eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, se eu compro aquilo ou se eu espero, qual é o momento certo de eu comprar aquilo que eu quero, qual é o momento certo de eu estudar, qual é o momento certo de falar com as pessoas, de se relacionar com elas. A intuição diz tudinho. Mas lembrando, a gente precisa estar consciente que nós precisamos evoluir. Isso é muito interessante, que as pessoas não percebem, mas, por exemplo, você vai se relacionar com uma pessoa, né? Vai namorar alguém e tal. O que o ser humano vê? Ah, é para a vida inteira. A espiritualidade não enxerga assim. Né? Ah, é amor eterno, a vida inteira. A espiritualidade não enxerga assim. A espiritualidade enxerga da seguinte maneira. Você precisa ficar um tempo com essa pessoa para você evoluir. E vai ter início e vai ter fim. E vai ser bom para os dois, se a gente tiver maturidade para entender tudo isso. Então, muitas vezes a gente vê e as pessoas se relacionam, larga e se relacionam e larga. Para a espiritualidade, tem um propósito. Tem um propósito. Só que é o seguinte, né? Nós temos que ouvir a nossa intuição. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas saem se relacionando de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Né? Aí a pessoa já está exagerando e vai ter consequências. O que a gente fala é aquela situação, né, em que as pessoas, pela espiritualidade, precisam se encontrar, precisam se relacionar e existe um tempo para aquilo acontecer. Pode ser que dure a vida inteira? Claro. Espiritualidade é Maravilha, né, Rafa? infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. A gente não entende o agir de Deus, como ele trabalha, igual você falou já hoje, né? A gente não consegue ver a visão que ele tem lá longe. Né? Então nós temos que parar das nossas crenças limitantes, que tem que ser assim, que tem que ser desse jeito, e olhar para dentro e buscar a nossa intuição, buscar Deus dentro da gente e entender tudo isso como funciona. Que nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? Tudo tem uma razão, tem um propósito lá na frente. É aquilo que a gente fala. Deus, quando criou a gente, ele já visualizou para a gente toda a nossa caminhada evolutiva. Tudo que a gente ia passar, ele já sabe. Né? Todo choro, toda lágrima que a gente derrama, ele já sabe. Só que qual que é o problema nosso? É resistir às coisas, a gente é birrento, né? A gente é egoísta. Isso que traz mais sofrimento para a gente. Porque Deus já sabe cada lágrima que a gente derramou, sabe cada lágrima que a gente vai derramar, cada momento de alegria, sabe tudo. Se a gente entendesse isso, né, olhasse para dentro, com uma visão espiritual das coisas, tudo seria muito mais tranquilo. Muito E mais o ser tranquilo. humano, né, Rafa? E a gente, como ser humano, a gente vive muito condicionado a tudo ao externo, a tudo
o que o homem quer, o que o homem idealizou, o que o homem criou, da forma, as regras que o homem tem, entendeu? A gente esquece qual que é, quem foi que regiu tudo isso. Às vezes a gente deixa um plano divino para poder botar em prática aquilo que é regra do homem. Entendeu? A gente sai do espiritual para vir para o físico. E a gente está muito condicionado a ficar naquilo. Do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro vai ver em você, do que o outro vai pensar de você. A gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa da gente. O que Deus acha da gente. Eu estou fazendo o correto aos olhos de Deus. E eu quero estar bem para quem? Para Deus ou para o homem? A gente precisa ter essa consciência. E quando a gente ganha essa consciência de estar bem para Deus, tá tudo certo. A gente ganha aquela paz espiritual. A gente precisa estar bem para Deus. A gente aqui, a gente harmoniza. A gente faz de tudo para viver em harmonia, para estar em harmonia com tudo. Mas a nossa consciência precisa ser clara de que eu tenho que estar bem e fazer o bem para Deus. Porque Ele é o único que tem acesso ao nosso coração. Ele é o único que tem acesso à nossa alma. Homem nenhum pode fazer isso. Homem nenhum vai acessar o que você precisa. Então, assim, a gente tem que estar nessa consciência. Ele me olha, ele me cuida, ele sabe exatamente o que vai no meu coração, o que vai na minha alma, o que eu carrego em mim. O homem, ele imagina, ele julga e ele dá regras que muitas vezes nem ele mesmo pratica. Ele cria regras que nem ele mesmo faz. Então, quem é a perfeição? Qual é a perfeição que eu quero? Com quem eu quero andar dentro dessa energia, desse conhecimento de fato de quem eu sou? Eu quero andar de acordo com o que o homem tem para mim, do que um homem dita para mim? Ou eu quero viver de acordo com o que Deus sabe a meu respeito, que Ele conhece de mim como ser humano? Porque só Ele tem acesso a gente. E isso a gente precisa estar em paz. Então, quando você tiver que fazer algo, seu propósito é aquele, você sente no seu coração, sua intuição, seu coração, sua alma grita por aquilo, faz. Vai de encontro com o seu propósito de vida. E assim, o homem, ele vai responder pelo que ele faz, você tem que responder pelo que você faz. Então, assim, esteja em paz dentro dessa energia. Conversa com Deus e Ele vai te dar toda a resposta que você precisa. É entre você e Deus. É sempre assim. E quando a gente toma consciência disso, a gente começa a se preocupar menos com o externo. É você ter uma relação aberta com Deus. E quando você se relaciona com Deus, não tem como as coisas dar errado. Você só precisa ir até onde você precisa no seu caminho. E o resto, tudo ele vai fazendo acontecer. E não tenha pressa, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. A gente quer tudo para ontem. Entendeu? A gente precisa entender, compreender, ter compreensão disso. E assim,
é aquilo, acreditar, a fé. Quando a gente fala em fé, é sobre isso. O nosso tempo é diferente do dele. Ele vai dar pra gente, pra mim, pra você, pra quem busca. Às vezes as pessoas desanimam. Coração bom, com energia boa, faz tudo direitinho, busca dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que sente. E às vezes fala, poxa vida, né? Não acontece nada. Acontece sim. Pode não estar acontecendo para os seus olhos físicos, mas os olhos espirituais, Deus já está agindo. Então, assim, não perca a energia de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, de entregar o seu melhor sempre. E não importa o tempo, só faça. Acredita que aquilo uma hora vai voltar. Mas faça isso com essa energia. E entregue para Deus tudo que você tem de melhor e com amor. Faça bem feito. Não importa o que a reação externa é entre você e ele. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. É isso que a gente fala, né? Que quando a gente deixa a nossa centelha divina agir, né? E aí a gente entra no estado de provação. Por quê? Porque nós vamos quebrar paradigmas, quebrar tabu, quebrar crenças. Então tudo isso, paradigma, crença, tabu, é criado pelo ser humano. E isso nos limita, nos paralisa, né? Não deixa a gente vivenciar o que é preciso para a gente evoluir. E Deus, assim, mostra para a gente o tempo inteiro que a gente precisa se libertar disso. Né? Se libertar dessas amarras, quebrar esses tabus, quebrar esses preconceitos. A gente ainda é cheio de preconceito. A gente tem que se perguntar assim, será que Deus tem preconceito? Mas o Deus real, não aquele Deus vingativo, que castiga, né? que, que defende como é que é? Né? Que defende uma raça, escraviza outra, né? Num ponto de guerra, Deus defende uma nação, né? E destrói outra. Será que Deus é assim? Né? Será que porque o que a gente fala? Deus criou todos. Se A Deus única criou coisa, todos, a todos única são coisa filhos que dele. a gente precisa ter consciência é que ele é muito amoroso e ele é justo também. E na hora certa, ele faz tudo o que precisa ser feito. Essa é a realidade. Não é E que muitas falar assim, é só bonzinho. Não, ele é justo também, ele é muito justo. E a gente precisa estar consciente disso, né, Rafa? Porque tem muitas pessoas que têm uma dúvida, né, cruel, porque falam assim, se você se desviar dos caminhos, né, Deus não está mais com você. Muito pelo contrário, Deus está com todos nós. Né? E aquele que se desviou tem uma razão, tem um propósito para aquilo, e que Deus está ali também. Sabe? Então, essas crenças, esses dogmas têm que ser quebrados agora. Né? Ou Deus é ou não é. Não existe meio termo. Né? Ou ele Ele criou nunca todos. abandona, né, Rafa? Ele nunca abandona a Claro que gente é não. que abandona ele. E, e esse abandonar tem um propósito, tem um porquê, tem uma razão de ser. Né? Tá tudo, tudo sobre o controle dele. Como eu falei, ele sabe as lágrimas que a gente derramou e vai saber as lágrimas que a gente vai derramar amanhã. Ele sabe tudo. Então por que a gente não confia, né? E faz o que tem que fazer?
transforma o que tem que transformar. Deus está com todos, mas o que, que acontece? A gente chega mais próximo dele, nós chegamos mais próximo dele, quando a gente entra em sintonia com ele. Esse é o segredo. Qual que é a sintonia? Amor. Né? Deus é puro amor. Então, quanto mais amor nós temos, mais emanamos amor, mais próximo do Criador a gente está. Mas aquele que está longe, ele está lá também. Ele está lá esperando a sua criação, né, aprender a amar o próximo para entrar em sintonia com ele. É isso. Então é tudo questão de conhecimento, tudo é questão de saber como o universo funciona. Né? Deus é tudo que existe. Deus cria tudo. Né? Tudo que nós temos, até o nosso corpo, Deus dá para a gente. Né? E ainda ele é tão generoso que ele deu até um negócio chamado livre-arbítrio para a gente fazer as escolhas que a gente quiser. Então, se a gente quer ficar próximo dele, a gente fica. Se a gente quiser se distanciar dele, a gente se distancia. E ele deixa. Porque existe esse livre-arbítrio, existe essa escolha. E está tudo certo. Né? E se a gente se distancia dele e ao mesmo tempo se arrepende e quer voltar, ele sempre vai estar de braços abertos esperando. Ele é só amor. Não tem como ser diferente. Então, quando a gente entra nessa sintonia, a gente quebra crença, quebra dogmas, quebra tudo que o ser humano inventou da ideia dele. Porque a realidade é outra história. E a gente precisa buscar essa realidade última. Com certeza. Para a nossa evolução. Vai mais uma aí ou não? Eu acho que não. Tem uma aqui que eu achei muito interessante. Fala da Matrix. Vamos deixar Mas para você a disse que próxima, porque não. já acho que está beirando 2 horas já. Então tá bom. Daqui a pouco cai Gente, o sinal. gente empolga, né, Rafa? Então tá bom. Então vamos deixar para a próxima. Gente, quem tiver perguntas aí, quiser esclarecer, né, Rafa? A gente continua aqui respondendo, nem que a gente fique aqui respondendo pergunta, mas pode mandar, muito legal. E manda no direct, quem tem o direct aí, né, Rafa? Ou para o Rafa, ou para mim, em particular, tanto faz. A gente está acessando tudo, está anotando as perguntas e trazendo para vocês as respostas conforme a gente vai lendo e vai vendo, tá? Então, assim, não tenha vergonha, por mais simples ou assim, às vezes você achar uma pergunta boba, né? Não vou fazer, faça, a gente não tem problema nenhum, nós não estamos aqui para, como diz o outro, julgar, né? Se é pergunta boba, se não é, a gente está respondendo. A gente também não é lá aquele, né, Rafa, falar assim, pô, nós estamos aqui em grande estilo. Não, a gente está aqui para o simples e vamos que vamos. A gente fazer da nossa forma, do nosso jeitinho aqui, tá tudo certo. Se não entendeu, falou, não entendi aquilo que vocês me falou lá, entendeu? Me esclareça melhor. Tanto com o Rafa como comigo, a gente vai esclarecendo aí. Mas pode continuar mandando as perguntas que a gente vai respondendo tudo aqui. Bom? Então é isso. Então, obrigado pela presença de quem esteve aqui com a gente. Uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Isso aí, obrigado, gente, pela presença. Até a próxima. Uma boa noite. Valeu. Isso aí. Abraço, tchau.